A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e também da nossa dinâmica, viu? Tem uma novidade para vocês, da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 11 do quarto trimestre de 2022, que traz por título Honrando o Criador, Cuidando da Criação. Essa é a nossa missão. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes, viu? E hoje a novidade é o seguinte: nesse vídeo aula, no final, vou estar deixando a sugestão dinâmica, tá ok? Normalmente eu faço um vídeo aula e também um vídeo com a dinâmica, mas hoje vou juntar tudo para facilitar assim a sua vida. Só peço o seguinte: se você gostar, deixa o like e deixa a sua inscrição, porque você vai estar nos ajudando a estar crescendo nesta obra, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa videoaula. Vamos para a nossa aula da lição de número 11, dos adolescentes, que traz por título Honrando o Criador, Cuidando da Criação. Em outras palavras, vamos aprender que Deus ele é criador de todas as coisas. E tudo aquilo que Deus criou, Deus deu autoridade ao homem para estar cuidando, para estar zelando. E nós precisamos tomar bastante cuidado aquilo que nós fazemos com as coisas que foram criadas pelo Senhor. Você, por exemplo, tem respeito. Você, por exemplo, você zela por tudo aquilo que Deus criou, ou você anda destruindo? Abra o olho com relação a isso, viu? Cristão é diferente. Cristão zela pelas coisas de Deus. Cristão tem cuidado pelas coisas do Senhor. Assim vamos demonstrar o nosso coração voluntarioso e o nosso coração dedicado e amoroso por tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que é de Deus, nós devemos estar também amando. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 ao 31. A mensagem, que é o versículo de destaque, está em Jeremias, capítulo de número 27, versículo de número 5. Eu, com meu grande poder e com minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é criador dos céus e da terra, e ele faz aquilo que está segundo a sua vontade. Ele faz aquilo que ele quer, e nós estamos aqui para obedecer a sua vontade. Como diz o povo, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus, ele manda e nós devemos obedecer cada vez mais a sua vontade. Porque quando nós obedecemos, nós somos abençoados, nós somos protegidos, nós somos livrados. Quando nós andamos na bênção do Senhor, quando nós andamos obedecendo, Deus nos abençoa cada vez mais. Mas na desobediência há também castigos. Vamos dar início agora ao estudo, nosso primeiro tópico, que traz por título Deus é o Criador. Deus, ele criou todas as coisas. E nós devemos reconhecer a sua glória, reconhecer a sua majestade e entender que tudo aquilo que nós desfrutamos aqui nesta terra foi criado por ele. Por isso vamos exaltar e glorificar, pois ele sim é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vejamos. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Ele criou a terra, os céus e tudo o que há nela. Ele é o criador de todas as galáxias que existem, de tudo que há no fundo dos oceanos e da molécula de hidrogênio presente na água. A Bíblia diz que ele conhece todas as estrelas, que ele lança os seus fundamentos da terra e que ele faz nascer as águas das fontes onde nascem os rios. É ele que faz as plantas crescerem no campo para alimentar os animais e os seres humanos. Afirma ainda que os animais esperam nele por seu alimento. Deslumbrado com a criação, o salmista declara: Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, que foi com sabedoria que a fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. O próprio Senhor falou com Jó, apresentando-lhe detalhes da criação, sobre quando ele estabeleceu a medida correta do tamanho do planeta e estabeleceu fronteiras para o limite das ondas do mar. Ele declarou que tem controle até sobre o amanhecer, sobre a chuva, sobre as leis que governam os céus. O Senhor declarou que fez até o comportamento e o instinto dos animais. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono da vida. Ele sustenta a criação e ainda hoje veste a erva do campo. Ele é o dono de todas as coisas. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Veja só.
É necessário você estar fazendo essa discussão com seus alunos acerca de Deus como Criador, que você sabe também que nas escolas tem muito ensinado acerca da criação, mas a ciência não acredita que Deus é o Criador de todas as coisas. Muito pelo contrário, acredita que foi a existência de um nada acabou surgindo. E nós sabemos que do nada, só quem tem poder de criar do nada é exatamente Deus. Deus, ele é assim. Deus, ele cria do nada. O ser humano, para criar alguma coisa, o ser humano precisa de uma matéria já pré-existente. Precisa primeiro pegar um papel para possa criar outras coisas. Primeiro precisa pegar uma areia para que possa criar um vidro. Primeiro precisa pegar um cacau para produzir assim um chocolate. Ou seja, o ser humano só cria algo de algo já existente. Mas Deus não. Deus, ele consegue criar do nada aquilo que ele quer. Sabe por quê? Porque ele tem todo o poder. Ele é o criador dos céus e da terra. E nós, enquanto seres humanos e criaturas de Deus, precisamos reconhecer o seu poder e a sua glória. Por isso, ensine seus adolescentes que Deus, ele é criador de tudo. Nesse tópico 1, ainda destaco o seguinte: diante dessa verdade bíblica, precisamos refletir a forma como tratamos a criação. Pode honrar ou desonrar o Criador. Nós precisamos aprender a admirar, respeitar e preservar a natureza e tudo que Deus fez. O Senhor criou o mundo e o confiou ao ser humano o seu cuidado. Ele permitiu que o homem tirasse o seu sustento da terra. Porém, precisamos discernir que utilizar os recursos naturais para o sustento da vida não é a mesma coisa que destruir os mesmos. O Senhor entregou ao ser humano a responsabilidade de cuidar de tudo que foi criado. Por isso, precisamos zelar pela preservação das plantas, dos animais, dos mares, terra e os ares. É uma questão de mordomia e de coerência cristã. Nós que servimos e adoramos ao Criador, então precisamos zelar por sua criação. O ser humano nunca teve permissão do Criador para destruir sua obra. Ao contrário, recebeu de Deus autoridade sobre a natureza, a fim de que pudesse tirar dela o sustento com responsabilidade e cuidado. Você percebe, irmãos, a preocupação do autor desta revista? Deixar claro que nós, enquanto cristãos, nós precisamos zelar pelas coisas da natureza. Nós precisamos cuidar da natureza. Então perceba o seguinte: o cristão que não se preocupa com a natureza, o cristão que não zela pela natureza, o cristão que acaba destruindo a natureza, o amor de Cristo pode não estar no seu coração. Você dá para entender? Porque veja só, se a natureza foi criada por Deus, o ser humano foi criado por Deus e colocado no direito de estar assim usufruindo, estar cuidando, estar zelando. E este mesmo homem que tem essa missão de cuidar e de zelar, acaba destruindo, muitas das vezes está desonrando a Deus. Presta atenção, é forte, é isso aí. O ser humano, o cristão, que não zela pela natureza, não tem compromisso, não tem responsabilidade, ele não está tendo um caráter cristão, não está fazendo a vontade do Senhor. Que se Deus criou os céus e a terra, os mares, os peixes, os oceanos, é para que não haja destruição. Deus não se agrada com a destruição da natureza. Então, se você entender o seguinte, viu? Quem anda destruindo a natureza, quem anda maltratando a natureza, está pecando, porque está desonrando aquele que criou. Quem criou foi Deus. Logo, nós precisamos zelar e cuidar. E os adolescentes têm que aprender desde cedo que não pode estar destruindo as coisas, não pode estar desmatando, não pode também estar maltratando os animais, porque isso não provém de Deus e não é atitude de nenhum cristão. Mas vou dizer o seguinte, viu? Tem muitos crentes aí maltratando demais, tem muitos crentes aí maltratando a questão da natureza, destruindo a natureza. Esse não é um princípio cristão. Já disse, agora eu estou no nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores do Brasil. Estamos enviando. Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe falando, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, vídeo chamada, resumos, gráficos, ideia de apresentações, ideia de encerramento de trimestre, simulado, certificado. Tudo isso para facilitar o seu entendimento, tá bom? Que mais, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Ser membro é ser parceiro. Nós vamos lhe dar o maior suporte para que você possa ministrar a melhor aula. E, no entanto, você nos ajuda com valor por mês para manter esta obra.
Quem quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui agora. E na descrição desse vídeo também vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Assim você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e você se torna membro e recebe todo o nosso suporte. Vamos dar início agora ao estudo, nosso segundo tópico, que traz por título: Cuidar da natureza é um princípio bíblico. Vejamos. A palavra de Deus tem diversos registros que apontam para o princípio do cuidado com a natureza. Por exemplo, sabemos que Abraão plantou algumas árvores e plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Ele já era idoso e provavelmente não desfrutaria daquele bosque. Entretanto, a próxima geração o teria como herança. Atualmente, sabemos que o reflorestamento traz muitos benefícios, traz como a proteção do solo para não haver erosão em dias de chuva, combate a poluição do ar, auxílio no equilíbrio da temperatura em dias mais quentes. O cuidado com as plantas e a semeadura de novas árvores traz muitos benefícios para todos ao redor. A lei do Senhor, entregue ao povo de Israel, traz diversas ordenanças acerca do cuidado dos animais. Por exemplo, ao encontrar um ninho com passarinhos ou ovos, ninguém poderia levar a mãe dos filhotes, pois ela era essencial para a preservação da espécie. Além disso, também vemos que a ordenança do descanso sabático incluía, além das pessoas, todos os animais. Nos 6 dias, todos poderiam trabalhar, mas no 7º dia, até o animal teria que descansar. Certamente, isso ajudava na preservação da saúde dos animais. Veja só. O comentarista aqui vem destacando que a Bíblia Sagrada fala muito acerca da preservação, do cuidado que nós devemos ter. Por exemplo, destaca aqui a questão do combate, de estar plantando. Abraão estava plantando árvores, que a missão de todo ser humano deve estar plantando árvore, para que possa haver assim o melhor ar, para que possa diminuir também a poluição, principalmente nos dias odiernos. Também destaca que se fosse achado o ninho e a pessoa quisesse levar os ovos, poderia levar os ovos, mas no entanto deveria preservar a mãe, porque a mãe poderia estar gerando novos filhos também. Da mesma forma, a questão do ano sabático, onde Israel poderia trabalhar por 6 anos. Isso também relacionado até com os animais. Poderiam trabalhar cerca de 6 anos, mas o 7º ano deveriam descansar. Não deveria trabalhar na terra. Deveria haver um grande descanso para que a terra pudesse estar assim sendo resguardada, para que os sais minerais, para que a vitamina pudesse ser restaurada daquela terra. E os animais também estariam descansando. Se você for ver, é Deus se preocupando com toda a natureza, a terra, os animais, a vegetação, porque assim que Deus pensava como preservar a raça humana. Porque quando o homem cuida da natureza, a natureza também dá benefício para com a nossa vida, através do bom ar, através da boa alimentação também. Dando seguimento ainda ao nosso segundo ponto, destaco o seguinte parágrafo. A lei do descanso também previa a pausa da agricultura. A cada 7 anos, a terra não poderia ser arada. As plantações deveriam ser pausadas. Hoje, a ciência já provou que a terra precisa de descanso para recompor seus nutrientes. Caso contrário, sua fertilidade fica comprometida. A preservação da terra era um dos resultados da observância do mandamento. A lei mosaica organizava até mesmo o comportamento social do exército de Israel quanto à higiene sanitária, de forma que o arraial deveria ser limpo por respeito à santidade de Deus. Hoje, sabemos que a higiene sanitária de uma região é essencial para a preservação da saúde. A Bíblia também aponta que a criação é um testemunho vivo do Criador e que o propósito redentivo do Senhor para a humanidade um dia alcançará toda a criação que aguarda por esse momento. Isso mostra o valor da criação para o Criador. Veja só, meus irmãos, entenda o seguinte: Deus se preocupa com tudo. Tudo aquilo que Deus criou, Deus ele se preocupa. E já sabendo da ação humana, já sabendo que o ser humano estaria desmatando, estaria fazendo para estar destruindo, Deus agora coloca na sua lei, no seu mandamento, que a terra só poderia ser trabalhada por 6 anos. E o 7º ano deveria haver descanso. Por que isso? Porque assim a terra estaria se recuperando dos seus nutrientes, os seus minerais, e assim também tornando novamente fertilidade, tornando novamente uma terra fértil. Já você sabe muito bem que tem ser humano que só quer desfrutar, desfrutar, desfrutar e não pensa nunca na terra. Mas torna a dizer, esse não é o pensamento cristão. O cristão precisa pensar na terra, precisa pensar no Criador. Quando você cuida da terra, você está honrando o Criador. Quando você cuida dos animais, você está honrando o Criador. Quando você cuida da vegetação, você está honrando o Criador. Quando você faz o contrário, você está desonrando. Você está dizendo que você não se preocupa com aquele que criou as coisas, aquele que formou a terra e o céu. Por isso,
Crente que é crente tem que ter compromisso e responsabilidade com tudo aquilo que ele faz. As tuas ações serão julgadas e você poderá ser condenado por causa da sua má ação diante da natureza que foi criada por Deus. Vamos dar início agora ao estudo, nosso terceiro tópico, que traz por título: Como podemos colaborar? Vejamos. Sabemos que em toda parte do planeta acontece algum tipo de desastre natural, tais como enchentes, deslizamentos de terras, secas prolongadas, mudanças climáticas bruscas, ondas de calor ou de frio, onde não é comum. Estudos científicos apontam que pessoas morrem devido a problemas causados pela poluição. Milhares de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. Além disso, toneladas de metais pesados e produtos químicos estão sendo lançados nas águas todos os anos. É inegável que estamos vivendo um desastre natural e tudo isso terá consequências para a vida humana. Os três maiores riscos que a humanidade corre diante do desastre natural são mudanças climáticas extremas, ocorrência de desastres naturais e perda da biodiversidade. Nós somos servos de Deus e sabemos que nossa pátria é o céu. Vivemos neste planeta com a esperança da vida celestial. Aguardamos a volta do Senhor Jesus para qualquer momento e certamente passaremos a eternidade com Ele. Entretanto, enquanto esse dia não chega, precisamos cuidar do lugar onde vivemos. E o que podemos fazer? Existem algumas coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Mas vejamos antes, viu? Veja só, nós devemos entendermos que as catástrofes acontecem por causa da ação humana na natureza. Todas as vezes em que o homem quer modificar a natureza, o homem quer modificar a paisagem, vai estar sofrendo também as consequências. Mudando o leito do rio, vai sofrer as consequências. O desmatamento vai sofrer as consequências. Normalmente a natureza reage, presta atenção, a natureza reage à ação humana. Todas as tragédias que nós vemos aí, na sua grande maioria, é causada pelo próprio homem por causa das suas ações. O homem não se preocupa com a natureza e depois a natureza acaba trazendo reações. Por isso que acontecem desastres naturais. E nós, enquanto cristãos, precisamos estar orando, meditando a palavra, sim, incentivando, mostrando o caminho certo e evitar que nós aqui sejamos os destruidores, que nós devemos fazer desmatamento. Nós devemos evitar a qualquer momento isso aí. Mas, no entanto, nós não podemos também cruzar os nossos braços. Vejamos aqui algumas dicas práticas de como você pode preservar a natureza e assim fazer o seu papel como cristão, tá bom? Primeiro, descarte o seu lixo no lugar correto. Segundo, não desperdice água. Terceiro, não desperdice energia. Nunca jogue comida fora. Trate bem as plantas e os animais. Preserve o ambiente que você vive. Considere reduzir o seu consumo. Não compre mais coisas do que você precisa. Antes de descartar algo, pense se é possível reutilizar ou reciclar. Se você for ver, é como se fosse uma aula de ciência essa disciplina. Mas, no entanto, para mostrar que nós, enquanto cristãos, precisamos ter um bom comportamento em tudo. Nós não podemos ser cristãos não somente na igreja, não somente escondido, quando está com o microfone, quando está pregando ou cantando. As nossas ações voltadas pela natureza, na verdade, tudo isso aqui tem a ver também como ser um bom cidadão. Mesmo nós não sendo daqui dessa terra, nós precisamos ser um bom cidadão, precisamos ter uma boa atitude, um bom comportamento, saber agir, saber tratar as pessoas bem, saber tratar da natureza, saber cuidar da natureza, porque esta é a vontade de Deus para com a nossa vida. O projeto de Deus é que nós vamos crescer e desenvolver e nós possamos cuidar daquilo que nos deu. Deus nos deu, no caso, o ar, por que nós vamos poluir? Deus nos deu os rios, por que nós vamos destruir? Deus nos deu as árvores, por que nós vamos desmatar? Mas tudo isso o ser humano tem feito e acaba sofrendo com as consequências. Quando vem as consequências das suas ações, quer clamar ao Senhor, pedir misericórdia, já não adianta mais, que são as consequências da ação humana diante da natureza. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Para nós finalizarmos a nossa aula, mas antes quer saber o seguinte: já se inscreveu, já deixou seu like? Meu Deus do céu, Deus te abençoe, viu? Nós vamos chegar à nossa meta de 22 mil inscritos até o dia 1º de janeiro, se Deus assim permitir, tá ok? Vamos para a nossa conclusão. Deus é o criador de tudo que existe. Ele fez a fauna, a flora e as estrelas, os planetas. Ele formou a humanidade. Precisamos cuidar da criação, porque isso honra o Criador. Nós aprendemos nesse momento que quando você honra, quando você cuida da natureza, você está honrando a Deus. Quando você desmata, quando você destrói a natureza, você está desonrando a Deus. Por isso, deixa aqui nos comentários, hashtag vou honrar a Deus. Hashtag vou honrar a Deus. Como é que eu posso honrar a Deus cuidando da natureza em nome de Jesus? Meu Deus do céu. Quer saber o seguinte, você gostou dessa aula?
Foi útil para sua EBD? Meu Deus do céu, se prepare, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. Vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11, dois adolescentes. Vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 11, dois adolescentes, que traz por título Honrando o Criador, Cuidando da Criação. Veja só, na verdade vou estar passando tão somente algumas sugestões que eu acho que você pode fazer com a sua turma, tá bom? Por exemplo, a primeira, um cartaz simples, fácil. Faz o seguinte, faça o cartaz, coloca tão somente o seguinte: como preservar a natureza? Como preservar a natureza? Você leva também um piloto, leve o piloto, deixa o cartaz exposto na sala de aula e no início da sua aula, no início, não faça no final não, faça no início. Você deixa lá exposto e você vai chamar o seguinte, por exemplo, João, gosta do seguinte, deixa aqui uma ideia de como preservar a natureza. João vem cá e escreve uma ideia de como preservar a natureza. Pode ser com a palavra, pode ser uma frase e assim por diante. Então cada aluno vai vir e escrever aqui uma ideia de como preservar a natureza, tá ok? Por isso é interessante você fazer no início, porque no final tem várias dicas de como fazer isso. Por isso aproveite e faça logo no início. Apresenta o cartaz, vai chamando um em um, cada aluno vai vir e vai deixar aqui ó, uma indicação, uma frase de como preservar a natureza. Depois, pega esse cartaz, compartilha nas redes sociais, coloca nos status, me marcar lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no Descomplicando.teologia, que eu deixo a parte do Senhor toda especial, tá bom? Mas, de uma forma prática também, já nossa segunda dinâmica para essa atividade, faça o seguinte: pegue os seus alunos, saia ao redor da sua escola, da sua igreja, e veja se tem lixo. Tá bom? Veja se tem alguma coisa se contaminando. Veja se tem algo prejudicando a natureza. E convide seus alunos para estar ajudando. Por exemplo, né, ao redor do seu bairro, ao redor da sua rua, para estar catando o lixo. Meu Deus do céu, está tirando o mato, está ajudando na preservação da natureza. É um momento de atividade. Não adianta você falar e você não praticar com seus alunos. Por isso estou recomendando o seguinte: pegue seus alunos, torno de 15 minutos a 20 minutos no final da sua aula, antes de terminar a sua aula, pegue seus alunos, chame para fora da sala de aula e dê uma rodada no bairro, dê uma rodada na sua rua, na zona rural e procure lixo, procure coisas que estejam contaminando, que esteja prejudicando a natureza e acaba retirando, porque assim você vai estar demonstrando na prática que é cristão cuida e zela pela natureza. Eu acho que os seus alunos vão gostar, viu, de sair no bairro catando no lixo e limpando, porque essa sim é a nossa missão cada vez mais em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer na sua turma? Deixa aqui nos comentários e se gostou já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e a paz do Senhor e até o próximo vídeo.